Não de comércio, não de farmácia, não de supermercado, a gente está tratando da vida das pessoas, da saúde da população brasileira. Então, para nós da FENAFAR é muito importante esse momento e agradecemos a oportunidade de estar nessa audiência pública. Lembrando que em 2024, senador Humberto, a gente completou 20 anos da nossa Política Nacional de Assistência Farmacêutica, né? Uma política que foi nascida, criada dentro do controle social do Conselho Nacional de Saúde, que Vossa Excelência, à época, como ministro da Saúde, homologou e virou a nossa política, uma política que tem seus eixos, né? Que a gente tem que, a cada dia, confirmá-los, né? E o Brasil tem na sua Constituição a assistência farmacêutica como um direito do cidadão, né, um direito da população brasileira, e temos uma política, né, desde 2004 que vem trazendo os eixos a serem seguidos, né, para a assistência farmacêutica do país. Então, é importante, senador, nesse momento, né, até me lembro de uma discussão que tivemos na Câmara dos Deputados também, que tem um projeto similar a esse lá na Câmara, onde o então presidente Arthur Lira dizia que não, isso é uma discussão entre mercados e farmácias, vocês não têm nada a ver com isso, né, que seríamos nós farmacêuticos. Muito pelo contrário, né, nós temos muito a ver com isso que está dizendo, falando sobre saúde da população, saúde pública. Então, farmacêuticos, enquanto profissionais de saúde, precisam de fato estar nessa discussão, precisam estar de fato ajudando ao parlamento escolher o melhor caminho para a saúde pública do país, né? Então, dizer que quando Pedro diz, né, que 5% das farmácias, 5% dos municípios brasileiros não têm farmácia, quer dizer que esses municípios que não têm farmácia provavelmente também não terão supermercados, né? Devem ser municípios muito pequenos que não devem ter supermercados. A gente se preocupa muito com a questão sanitária, né? Onde esses medicamentos ficarão expostos, como esses medicamentos serão tratados, né? Então, quando se fala assim que hoje um MIP você pode comprar de qualquer forma, né, a qualquer momento, eu digo o seguinte: você faz a sua quem faz a automedicação, e a gente, né, aconselha sempre fazer uma automedicação assistida pelo farmacêutico, mas na farmácia, se eu tiver uma dúvida do medicamento, o que é que eu vou fazer, como que eu vou fazer o uso do medicamento, eu tenho um profissional que vai me ajudar, né, tirando as dúvidas quanto ao uso correto do medicamento. No supermercado, não. O projeto de lei, de fato, ele não traz que os farmacêuticos estarão presencialmente na farmácia. Ele diz que pode ser responsáveis técnicos, presencial ou remotamente. Então, a FENAFAR é contra a assistência farmacêutica remota, isso não existe, né? Como que você vai assistir um paciente? Onde ficarão esses medicamentos expostos? No caixa do supermercado? Numa prateleira lá, compra uma garrafa de uísque e leva um Dorflex junto, né? Como é que vai ser isso? A gente não pode banalizar. Quando o Pedro também mostrou que em 94 e 95 o Brasil experimentou vender medicamentos no supermercado, foi na MP do Plano Real, né? Que infelizmente um deputado goiano, inclusive, colocou, que eu sou de Goiás, né? Então, um deputado goiano colocou na medida provisória uma emenda lá que a gente chama de jabuti, que autorizou supermercados a venderem medicamentos isentos de prescrição. E por que em 95 acabou isso? Porque não deu certo no Brasil. Isso já foi experimentado, senador, e não deu certo, né? Medicamentos foram parar em feiras livres, foram parar em esquinas de cidades, sendo vendidos em bancas, sendo vendidos a qualquer jeito. Então, a gente não pode retroceder. Quando se fala, e sempre é dito isso, que nos Estados Unidos é assim, né? Nós somos modelo de assistência farmacêutica, os Estados Unidos não é. O Brasil é modelo de assistência farmacêutica. Nós temos na Constituição, como direito do cidadão, nós temos uma lei, uma política que fala como deve ser feita a assistência farmacêutica no país. Nos Estados Unidos não tem SUS. Então, o paciente nos Estados Unidos que se automedicar e precisar de assistência médica, hospitalar, ele vai ter que arcar com seus custos. No Brasil, não. Quem vai arcar com esses custos é o SUS. Vai ampliar muito os gastos do SUS tratando essa automedicação não assistida, não supervisionada por um farmacêutico. Fala-se muito também do acesso. Como foi falado, todos os municípios do Brasil praticamente têm farmácia, então o acesso não é problema. E os que não têm, e os que têm só uma,
o serviço público tem a farmácia pública também, tem que ter a farmácia pública nos seus municípios. Não há necessidade também de se jogar medicamentos nos supermercados para garantir acesso, sendo que nós temos a obrigação dos municípios de terem as suas farmácias, e como foi dito também, a farmácia popular, que também, né, foi em 2003, 2004, o senador era ministro também à época. Então, é um programa exitoso, um programa que veio para garantir o acesso dos medicamentos à população. Então, são argumentos que a gente não coaduna, são argumentos que não dizem a realidade. O preço, fala que o preço vai abaixar. Hoje, os medicamentos, o preço é controlado pela Câmara Técnica da CEMED. Então, nós temos ali na CEMED o preço máximo ao consumidor. Então, isso não vai garantir que vai abaixar preço. Outros produtos que já são hoje vendidos em supermercados e drogarias, a competição, muitas vezes, a drogaria ganha no preço. Então, isso também é um argumento que a gente refuta e não admite como realidade, senador. Então, questão do preço também não quer dizer que vai melhorar o preço. Então, a gente precisa, de fato, uma discussão ampla. Hoje, senador, uma coisa que tem que deixar muito claro, o supermercado que quiser ter farmácia, ele já pode ter farmácia. Há muitos têm, vários grandes Extra, Walmart, Carrefour, eles têm farmácia dentro do seu supermercado, né? Agora, cumprindo as exigências sanitárias que uma farmácia de fora do supermercado vão cumprir. Porque a farmácia, como é falado muito de qualidade, de vigilância, a temperatura é fiscalizada 3 vezes ao dia, a temperatura e umidade. Se você não fizer lá o seu registro de umidade e temperatura 3 vezes ao dia, a vigilância chegar no seu estabelecimento, você vai ser autuado. Então, hoje, o controle sanitário dentro das farmácias, inclusive as farmácias dentro dos supermercados, é muito grande. Então, são itens, são trechos que a gente tem que refutar, que a gente tem que dizer aqui, senador, que é importante demais. E a FENAFAR, falando aqui em nome dos farmacêuticos brasileiros, hoje 400 mil farmacêuticos, além dos estudantes de farmácia que estão aí, a gente se preocupa muito com a saúde das pessoas. A gente quer uma assistência farmacêutica, de fato, que atenda a nossa sociedade, e a Lei 13.021 de 2014 vem garantir a farmácia como estabelecimento de saúde. Outro argumento muito falado, que hoje, e a gente escuta muito aqui dentro dessa casa, senador, a gente refuta também, fala que as farmácias hoje vendem de tudo, né? Igual ao supermercado. Somos contra, senador, somos contra. Eu acho que farmácia tem que vender o que está na 5991 de 73, medicamentos e produtos para a saúde. Somos contra farmácias que vendem kit churrasco, somos contra farmácias que vendem outras coisas. Agora, são decisões judiciais que algumas vezes conseguem, né? E não são todas do Brasil também, isso é muito específico de alguns estados. Então, somos contra. Eu acho que farmácia não pode ser supermercado, assim como supermercado não pode ser farmácia. Esse é o ponto que a FENAFAR frisa muito e acha que deve ser assim. E, para ir encerrando, senador, eu acho que o governo também, o senhor, né, como do partido do presidente, como vice-presidente do Senado, tem um papel fundamental, porque a gente